Bom, gente, então oficialmente agora, ok? Muito obrigado para quem está nos acompanhando nessa manhã de sábado. Eu só estou assim de manga curta para não assustar vocês, mas aqui no sul o clima não recomenda o uso de roupas curtas, né? A temperatura aqui tem estado baixa nos últimos dias, mas me tranquei na sala aqui. Se esfriar muito, eu vou ali pego um casaco, sei que vocês não vão se importar. Então, gente, eu quero começar né, mesmo de verdade agradecendo imensamente a participação de vocês nas aulas. Foram centenas de inscrições, algumas centenas de inscrições, nos surpreendeu, né? A gente conseguiu, as vagas que a gente conseguiu aprovar até dia 15, dentro do que foi possível para a nossa equipe, a gente colocou nessa turma. Já tem bastante gente na lista de espera, já tem mais de 200 pessoas na lista de espera para o próximo curso. Depois de terminar essa turma, a gente vai fazer uma turma 2, ainda sem data prevista, mas provavelmente lá por junho. A gente quer concentrar todos os nossos esforços nessa turma e com vocês que se inscreveram aí dentro do prazo. Então, muito obrigado, foi muito bacana. A participação nas aulas também tem sido muito bacana. A gente sabe que até ontem, né, era o último, tem muita gente da área fiscal, contábil, controladoria das empresas. É um mês complicado, o mês de abril. Até ontem o pessoal estava em fechamento. A nossa equipe aqui, que faz registro de Siscoserv, ontem ficou até mais tarde também. Foi um dia bastante complicado, porque além do imposto de renda, né, que todo mundo não, mas muita gente deixa para a última hora, também tem outras entregas que ficam para o final do mês, e principalmente mês de abril, que é um mês complicado. Então, muita gente também não conseguiu até agora acompanhar todas as aulas, muita gente enviando e-mail, poxa, eles não consegui acompanhar, e agora? Fiquem tranquilos, todas as aulas que a gente vem publicando na central de ajuda vão continuar à disposição por todo o período do curso. Então, fique tranquilo, quem não conseguiu assistir alguma aula, não tem problema, pode pegar qualquer horário, qualquer dia, dar play, não tem limite de play nas aulas, né? Tem algumas que têm um material de apoio, pelo menos um material utilizado na aula, e outras têm materiais do governo, ou coisas desse tipo, ok? Então, muita gente responde também perguntando sobre a aula ao vivo. Essa aula aqui, os que estão podendo acompanhar, ótimo, está crescendo, que estão acompanhando, está crescendo o número de espectadores. Se você não conseguiu assistir ao vivo, vai assistir essa aula gravada, não tem problema, né? Pode passar um pouquinho, alguns minutos, até mais tranquilo, para onde a gente vai dar uma revisada no conteúdo. Então, como existe um número bastante grande de inscritos, mas, obviamente, existe um número até menor, o número de inscritos, daqueles que efetivamente acompanham. E, para nossa surpresa, uma surpresa muito boa, o número de pessoas que está acompanhando o curso é muito significativo, é muito bom. Tem gente muito engajada, troca mensagens aqui com a nossa equipe, alguns ficam pedindo já a publicação de novas aulas. Então, a gente teve, nos primeiros vídeos, a gente teve algumas dificuldades para subir, a gente estourou o limite do servidor de vídeos que a gente contrata, a gente contratou até um plano maior para poder absorver todas as aulas dentro de um período curto, porque o conteúdo em vídeo é bastante grande, né, normalmente mais de 1 giga cada aula. Então, agora, a partir do segundo módulo, a gente deve ter um ritmo, uma frequência de publicação das aulas mais tranquilo também, ok? E o objetivo hoje, além dos agradecimentos, é a gente passar algumas orientações, alguns esclarecimentos sobre o ambiente das aulas, ok? Eu quero compartilhar com os alunos, porque é propriedade de vocês, né? O questionário que a gente fez ficou muito bacana, mais de 100 pessoas responderam. A gente sabe que o pessoal é ocupado, muita gente trabalha, e o pessoal compartilhou informações conosco, e eu, claro, sem entrar em individualidade de ninguém, a gente vai compartilhar esse resultado, que foi muito, muito bacana mesmo. Então, para as pessoas que responderam, acho que é legal elas se visualizarem dentro de um contexto maior,
fazer um benchmarking aí com outras pessoas, com outras empresas, outros profissionais que estão no mercado, certo? Então, vamos olhar a central de ajuda, que é o ambiente onde ficam as nossas aulas. Vamos olhar o questionário também, que vocês responderam. E terceiro, vamos revisar aí, 3, né? Vamos revisar aí os conteúdos, as aulas até agora, porque a gente está preparando o material da prova. A prova não é obrigatória, né? O mais importante é o pessoal conhecer o conteúdo que a gente tem criado, acompanhar, e quem quiser fazer a prova, para testar aí os seus conhecimentos, a gente oportunamente vai enviar primeiro o link aí na semana que vem. Talvez a gente vai ter alguns compromissos, reuniões de começo de mês com a nossa equipe, revisão da prova. Então, talvez a gente consiga publicar essa prova o mais tardar na quarta-feira. Se a nossa equipe conseguir antes, a gente publica, mas o mais tardar na quarta a gente dispara. E aí a gente vai passar com as orientações, né? A prova vai ter um tempo e uma quantidade X de questões para o pessoal responder, ok? Então, eu vou compartilhar agora com vocês a minha tela, para a gente conhecer um pouquinho do ambiente das nossas aulas. Todos vocês que se inscreveram no curso receberam um link, né, para se logar no ambiente das aulas. Esse ambiente das aulas é possível logar com Twitter, Facebook, com o Google+, né? Depende aí de você ter essas contas atreladas ao seu usuário na nossa central de ajuda, ok? Quando você clica aqui, se quem não recebeu, pode solicitar para a nossa equipe, mas a maioria não, todos os alunos receberam um link para criar uma senha nessa central de ajuda, ok? Se alguém tem dificuldade, pode entrar em contato com a nossa equipe de marketing@wpmbrasil.com, que o nosso pessoal libera o acesso, obviamente, para quem se inscreveu no curso aí dentro do prazo, tá? Bom, primeiro, gente, que esse ambiente que nós utilizamos aqui, a gente não utiliza só para o curso. O conteúdo do curso está na primeira categoria aqui, que é a Academia Ciscoserve Curso. Todas as nossas aulas estarão aqui, tá? Inclusive módulo 2 e 3, que a gente vai liberar depois. Aqui eu estou logado como um aluno, né? Como participante do curso, certo? A gente também tem um acesso nosso aqui, onde a gente publica os artigos, tá bom? Que é onde a gente pode, com a nossa versão aqui, vocês podem ver que já tem lá os ambientes do módulo 2 e módulo 3 prontos para a gente subir as aulas depois, ok? Eu vou voltar para visualizar como aluno. Então, nesse ambiente, antes da gente falar do curso, nesse ambiente, nós temos mais materiais gratuitos que ficam à disposição de todo mundo, como, por exemplo, os manuais do Ciscoserve. Eles estão todos aqui à disposição até a 10ª edição, tá bom? Em junho, quando sair a 11ª edição, a gente vai publicar aqui também, tá? Normalmente a gente publica também as mudanças de um manual para o outro. Existe uma outra caixa, uma outra categoria, que são as respostas oficiais do MIDIC, né, da Comissão do Ciscoserve, na verdade. Isso aqui é o material público do Ministério, da Comissão do Ciscoserve, são várias as dúvidas. Fica a dica, quem quiser estudar um pouquinho mais, né, e principalmente a visão que o pessoal do governo, da Comissão do Ciscoserve tem sobre o Ciscoserve, pode dar uma olhada nesse material também, ok? Os normativos da Receita também são publicados aqui, então vejam que aqui tem lei, decreto, a lei que instituiu o Ciscoserve, o decreto que instituiu a NBS, né, que publicou a NBS, as consultas de solução COSIT. COSIT, para quem não sabe, fica a dica, se alguém me cobrar depois, por favor, a gente pode fazer uma aula explicando cada um. A gente tem advogados, que obviamente entendem mais do que a gente disso aqui, mas a gente também tem pessoas que não são da área jurídica, e a gente pode fazer uma explicação de quais são
qual é o papel da lei no Siscoserv, qual é o papel do decreto, qual é o papel da solução de consulta COSIT, da solução de consulta DISIT, que tem bastante diferença. Basicamente, essa aqui é nacional, é vinculante, vale para todos os contribuintes, e a DISIT normalmente é da região da empresa que fez, do consulente, na pessoa, ou empresa que fez a consulta, e tenha feito somente para aquela pessoa, física ou jurídica. Qual é o papel do ato declaratório, qual é o papel da portaria conjunta, ok? Então, se alguém puder me cobrar, depois a gente faz uma aula explicando por que a gente tem tantos instrumentos legais, né, ou normativos sobre o Siscoserv. E depois, gente, tem algumas categorias aqui que são exclusivas para, aqui, por exemplo, eu não tenho, né, nessa minha versão aqui eu não tenho, mas aí alguns conteúdos, sim, não são públicos, eles são, aí sim, só para quem aqui até tem mais, né, para quem é assinante aí de alguns dos serviços que a gente tem, que não é o objetivo aqui. Quem tem interesse nisso, a gente já deu os caminhos, mas tem aqui também vídeos específicos para o pessoal que nos acompanha mais de perto, que são os nossos clientes. Mas, importante aqui, como eu estou como um aluno, né, o perfil de um aluno, eu tenho ainda acesso a bastante coisa aqui, principalmente o que são informações públicas ou informações que a gente faz e que deixa liberado também para todo o pessoal na internet. Então, antes da gente revisar aqui as nossas aulas, eu gostaria de dar uma repassada com vocês no que a gente viu, né? Para quem viu, importante para reforçar, e para quem não viu, vê agora, e depois vai na aula e acompanha, certo? Vamos lá. A gente enviou, ao longo da semana, um questionário primeiro sobre o horário, né? Como vocês podem acompanhar aqui, a maioria das pessoas preferiu o sábado, 30 de abril, ok? Teve muita divisão aqui na hora, tá? Mas as pessoas que preferiram sábado, preferiram às 10 da manhã, o horário teve mais votos, foi 14 horas, mas não no mesmo dia, né? Pessoas queriam as 14 horas em dias diferentes. Então, juntando dia e hora, foi o sábado às 10 da manhã que teve mais preferências, ok? Aí, eu quero mostrar para vocês aqui algumas das respostas que a gente obteve. Deixa eu ver aqui uma coisa, vamos lá. Perguntas, gente. Deixa eu compartilhar. Quantas perguntas a gente teve? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Olha aqui a quantidade de perguntas. Qual pergunta ou necessidade você gostaria que fosse resolvida nesse curso? Foram muitas perguntas distintas. A gente está tabulando todas essas perguntas, classificando qual é o tipo de dúvida dos alunos, ok? E a maioria delas a gente vai tentar. Alguns alunos colocaram perguntas aqui na central de ajuda, né? Alguns é possível o aluno comentar aqui debaixo do vídeo, então muito obrigado, a gente tem bastante comentários aqui, os comentários muito gentis, obrigado mesmo pela participação de vocês. Então, é possível o pessoal comentar aqui, e alguns têm feito perguntas por aqui. Por aqui, gente, não é o fórum adequado, porque fica difícil a nossa equipe responder, ou eu mesmo responder as perguntas nesse ambiente. A gente vai fazendo questionários, mais questionários, provavelmente, durante o curso, e conforme a gente evolui, né, para concentrar essas dúvidas dos alunos. Então, aqui a gente já tem muita coisa, muito material para trabalhar. Vocês me deram bastante serviço aqui, obrigado, né? Mas a gente vai trabalhar em cima agora destas perguntas, ok? Essas perguntas a gente deixou mesmo de propósito o texto livre para cada um poder expressar livremente aquilo que gostaria de ver explicado. Eu vou pegar num outro ambiente aqui, ó, e quero mostrar para vocês algumas das dúvidas que a gente já conhece, né, que as pessoas têm, e pedimos para que os nossos alunos marcassem no questionário qual é a sua dificuldade, qual é a dificuldade que encontra com o Siscoserv, quem tem alguma
já alguma necessidade de trabalhar, ou quem trabalha com isso, né? Notem o seguinte, 51% das pessoas têm dificuldade em saber o que registrar, 39% de dificuldade em saber quem deve registrar, 32% de dificuldade com classificação, quase 30% com o NIF, 23% com dados da empresa estrangeira. Quais documentos utilizar? Problema para quase 50%. Controle dos registros é um problema para 27%. Atendimento aos clientes para 10%. Essas aqui certamente são pessoas que trabalham em empresas que precisam orientar os seus clientes, ensinar ou até mesmo fazer os registros para os seus clientes. 30% tem dificuldades com alguns outros campos do Scoserv que geram dúvidas. Já uma boa notícia, já no módulo 2, nós vamos trabalhar em uma ou até mais de uma aula, porque é bastante conteúdo, cada um dos campos do Scoserv, ok? Cada campo será objeto de estudo nosso agora no módulo intermediário, no módulo 2, que começa depois dessa aula, depois da prova, e lá na outra semana a gente vai começar as aulas do módulo 2, a gente vai dar um tempinho para quem tem que chegar aí no módulo 1 e concluir as aulas, né? Mas talvez a gente já vá liberando algumas aulas aí do módulo 2 o mais breve possível, talvez antes da outra semana, ainda na semana que vem, mais para o final da semana, ok? Treinamento dos colaboradores da empresa, dificuldade de 13%. Dúvidas sobre registro atrasado, 40%. Isso aqui nos surpreendeu, tem bastante gente. Na verdade, não surpreende, porque nós sabemos que tem muita empresa com registros por fazer, mas é um número bastante significativo. Dúvidas sobre multa, dúvidas sobre o campo enquadramento, isso daqui vai ser objeto de estudo nosso, tá? O campo enquadramento, os mecanismos de apoio. Dúvidas sobre o modo de prestação, 23%. Achei até pouca gente com dúvida nisso, ok? E 8% outros tipos de dúvida. E aí, além dessa pergunta aqui, a gente pediu se as pessoas queriam responder outras perguntas, né? E 73%, para nossa felicidade, resolveu sim responder as demais perguntas. Então, vamos lá, uma avaliação geral de conhecimento. A gente perguntou qual o seu nível de conhecimento sobre o Scoserv antes desse curso. Pouco ou nada, 32%. Básico, 25%. Conheço, mas tenho dúvidas, 41%. E somente um disse que domina completamente o assunto. Sobre curso Scoserv, você já fez algum anterior? Sim, 47%, não 52%, a gente pediu ali para citar as entidades onde foram feitos os cursos. Tem bastante pulverização, a gente deixou livre porque são muitas as empresas, alguns fizeram em consultorias, outros em bancos, outras em empresas de software, outras em instituições mesmo de ensino, é bastante variado, tá? Avaliação de conhecimento. Desculpa, na continuidade da avaliação de conhecimento, nós perguntamos, você atualmente trabalha, estuda? Vejamos, 6% apenas estuda, então 6% do nosso pessoal é aluno, né, tem como atividade principal de estudante, 43% apenas trabalha, né, em uma empresa, 16% estuda e trabalha, 11% dirige uma empresa, 9% é autônomo e 12% está em busca de colocação. Então, vejamos aí, estamos dentro da média nacional, né, pessoal? Acabei de ouvir hoje que a gente está batendo quase 11% de profissionais em busca de colocação no mercado, então nós temos aqui 12%. Eu acho que retrata com fidelidade até a realidade do Brasil, e nós estamos muito felizes em poder ajudar essas pessoas que também se disseram felizes, né, em estar tendo a oportunidade de colocar um conhecimento no currículo. A gente faz questão de ajudar esses profissionais. A sua empresa, ou de seus clientes, aqueles aí que têm registros, né, que estão na empresa e tal, a gente perguntou se a sua empresa tem, ou dos seus clientes tem registros a fazer no Scoserv. 83% diz que sim, 5% não, e 11% não tem certeza disso. Sobre o levantamento de serviços, gente, isso aqui é uma parte bastante importante do Scoserv. Nós vamos tratar mais disso nas nossas próximas aulas. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui, ok. Nós vamos tratar disso nas nossas próximas aulas, mas é muito comum
que as empresas não façam um levantamento com as características que a gente vai colocar aqui, ou que as empresas acabem departamentalizando muito o Ciscoserve, e falta, normalmente, nas empresas, uma pessoa que enxergue o todo, né, de serviços, até porque serviços é muito descentralizado, e nós vamos ver aqui que está bastante concentrado em algumas áreas, e aí a gente está perguntando algumas coisas sobre a forma como foi feito o levantamento de serviços nas empresas. Primeiro, se foi feito o levantamento. 60% diz que sim, foi feito, 40% diz que não. Os que levantaram, né, os que fizeram o levantamento, a gente perguntou o que foi considerado. E aí, uma boa parte das pessoas considerou todos os CNPJs da empresa, 75%. Aqui não era a opção sim ou não, né? Aqui as pessoas diziam, eu considerei os CNPJs, considerei os departamentos. Então, vejam que 1/4 das pessoas deixou alguns CNPJs da empresa de fora. Isso a gente entende, mas isso não é recomendável, né? Porque um dos erros que a gente encontra como mais comuns no Ciscoserve é a concentração de registros em um CNPJ e, muitas vezes, a ausência de registros em outro. Então, é importante que todos os CNPJs sejam contemplados num levantamento. Todos os departamentos, apenas 52%. Por quê? A gente vê uma concentração muito grande em alguns departamentos, notadamente o Departamento de Comércio Exterior ou Departamento Fiscal, Controladoria Financeira. Tá? Considerou todos os sistemas da empresa? 45% diz que sim. Por que nós perguntamos todos os sistemas? Porque algumas empresas têm, a maioria das empresas tem um sistema corporativo, um sistema administrativo, mas não raro as empresas têm mais de um sistema, não raro as empresas têm o famoso SAP, Sistema Avançado em Planilhas, né? Usa muita coisa em Excel, controle paralelo, e outras coisas que a gente percebe também que sequer passam de maneira robusta pelos sistemas, tem muita coisa ainda manual ou até informal. Então, seria importante que todos os sistemas fossem contemplados, assim como todos os departamentos. Todos os meios de pagamento, 70% diz que sim, mas tem quase 30% aí que não considerou todos os meios de pagamento. Isso é um risco. Por quê? O Ciscoserve diz lá no manual que o registro independe do meio de pagamento. Então, se você, por exemplo, não considera o cartão de crédito internacional, pode ser que lá tenha despesas internacionais. Se você não considera câmbio, ou se você só considera o câmbio, se você não considera uma conta no exterior, um pagamento feito no Brasil, para uma empresa do Brasil, mas cujos valores sejam devidos a uma empresa do exterior. Ou seja, o agenciamento, a intermediação de pagamentos, né? Muita gente paga ou entrega o dinheiro para uma empresa do Brasil e acha que, por ter entregue o dinheiro para uma empresa do Brasil, acaba ali a sua responsabilidade. Isso não é uma verdade. Nós vamos falar mais disso também nas aulas intermediárias e avançadas, ok? Aqui foi bacana para a gente ter essa foto, essa visão. Levantamento de serviços ainda. Esse levantamento foi feito por equipe interna, 86%. Equipe externa, 11%. E apenas um não soube informar. Então, vejam que as próprias empresas estão resolvendo fazer o seu levantamento de serviços. Nada contra isso, né? Só quem for fazer tem que ter uma visão corporativa, olhar todos os departamentos, todos os CNPJs, todos os sistemas, todos os meios de pagamento, para não deixar nada de fora. Qual foi a área da empresa que efetuou o levantamento? Vejam que disparada aqui a área de comércio exterior, depois aí uma certa, quase empate técnico aí entre financeiro, contábil, fiscal, alguns pelo jurídico, um pelo jurídico, né, e outros por outras áreas que não estas citadas. Então, vejam, aqui, claro, como o nosso público aqui da própria WTM, a grande maioria é de comércio exterior, ou se não é da área de comércio exterior, é de empresas envolvidas na importação e exportação de mercadorias, existe uma concentração muito forte na área de comércio exterior. Mas fica a dica de que o Ciscoserve não se resume, não se restringe
a área de comércio exterior das empresas e muito menos a importação e exportação de mercadorias. Isso representa 2 capítulos da NBS, né, do Siscoserv, e tem 20 e poucos capítulos que nada ou muito pouco tem a ver com comércio exterior. Então, a gente entende essa concentração, porque o volume grande, normalmente, das empresas é o serviço de transporte e outros serviços, mas esses serviços não são os únicos, então é necessário envolver outras áreas da empresa nesse levantamento, ok? As pessoas que fizeram o levantamento externo, né, fizeram com consultoria, com contabilidade, com despachante aduaneiro, com trading e com outros. Aqui a gente pode ver a divisão, como é que foi, mais ou menos, desse levantamento. E aí a pergunta: você está seguro de ter levantado todos os serviços sujeitos a registro? 47% sim, 52% não. Então, não preciso comentar, né? Essas pessoas e essas empresas que não têm segurança de ter levantado todos os serviços sujeitos a registro, precisam revisar, voltar com as demais áreas, né, os demais departamentos, os outros meios de pagamento, todos os outros serviços sujeitos a registro e, eventualmente, revisar para não deixar nada de fora, porque o Siscoserv, ele é uma declaração, né, que se você está fazendo, ok, você entrega, mas aqueles serviços que você não está registrando podem configurar omissão. Então, o serviço que você não registra, você está omitindo dos órgãos gestores do Siscoserv, né? E isso pode trazer problemas. Então, é altamente recomendável que se volte e se refaça esse levantamento, tá bom? Qual área da empresa é responsável pela classificação na NBS? Porque tudo aquilo, o levantamento é uma coisa, é para a gente ver quais são os serviços todos sujeitos a registro. A classificação fiscal desses serviços é outra coisa. Qual área da empresa é responsável pela classificação na NBS? De novo, a área de comércio exterior, disparadamente, é a responsável. Alguma coisa contra? Não, desde que os profissionais dessa área de comércio exterior estejam familiarizados com a NBS, com a ANEBS, com as transações de serviço, né? Mas, repito, o Siscoserv não se resume a esta área. Então, é necessário que serviços de outras áreas sejam vistos, e não necessariamente a área de comércio exterior vai ser a que vai ter o entendimento sobre estes outros serviços que não são da sua área de competência, tá bom? E também muita gente, de novo, de fiscal, contábil, financeiro. Aí teve gente que disse que cada área classifica o seu, também percebemos essa realidade em algumas empresas, e também outros, aí 12%, tá? Sobre os clientes e fornecedores estrangeiros, pode-se afirmar que 79% tem o nome correto de todos, 62% tem o endereço, 65% tem o país de domicílio de todos, né? Então, vejamos, tem 20, 30 e poucos por cento de pessoas, empresas que não têm todos os dados, ou não têm segurança de ter todos os dados de todos os seus fornecedores. Isso daqui, gente, é porque as invoices, né, as faturas de serviço, ou até mesmo, já que tem muita gente de comércio exterior, os conhecimentos de transporte, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, não trazem informações completas a respeito da identificação do país, ou do endereço, ou até mesmo o nome que poderíamos chamar aqui no Brasil de razão social, né, da entidade estrangeira, da empresa estrangeira. E isso certamente configura um risco, né, para quem está operando no Siscoserv. Mas a gente sabe que é um vício de mercado, e você que toma serviço, você precisa pedir para os seus prestadores para que emitam invoices melhores, conhecimentos de transporte melhores, e identificando claramente quem é o transportador, qual é o seu endereço e qual é o seu país de domicílio. E aqui no país de domicílio, eu colocaria um asterisco, ou um negrito aqui muito forte, que é o seguinte: o Siscoserv, ele tem 2 campos de país: o país de operação e o país de destino da operação, e o país de domicílio dos fornecedores ou clientes. E para a Receita Federal é muito relevante a informação de país, principalmente se o país for
algum daqueles previstos na lista de países com facilidades tributárias, né, que figuram na lista dos paraísos fiscais. Isso tem uma incidência direta sobre o imposto de renda. Então, muito cuidado quando você não tiver certeza sobre o país. Agora, se você tiver certeza e o país é um domicílio com tributação favorecida, é importante que você reveja as questões envolvendo imposto de renda, redução a zero do imposto de renda sobre feiras, sobre comissão de agente, sobre transporte internacional, né, o frete, não teria a redução a zero do imposto de renda. Então, quando você paga o frete direto para o exterior, ou mesmo através do seu representante aqui no país, deveria haver a incidência de imposto de renda. Então, muito cuidado com o país. E, obviamente, mais cuidado ainda com o NIF. O NIF, gente, foi objeto da nossa aula de Ciscoserve, aula do curso, né, aula extra número 1, tá? A gente criou aqui uma aula extra, criamos uma sessão aqui de aulas extras, acrescentaremos outras aulas extras aqui oportunamente. A primeira delas foi sobre o NIF. O áudio não ficou grandes coisas, tá? Porque a gente estava lá no aeroporto de Congonhas, mas estava fresco na memória, e eu resolvi gravar para compartilhar com vocês um caso bem bacana, um vídeo de 9 minutos, é rápido, né? Então, quem quiser acompanhar, fique à vontade, por favor. Achei bem bacana, gostei do tema e compartilhei imediatamente com vocês, tá? Sobre o NIF, a gente perguntou, você possui relação de todos os países com os quais a sua empresa transaciona? Somente 27% disse que tem. É importante levantar essa lista. Depois, só 21% diz que sabe qual é a identificação NIF de todos esses países. Segunda dica de aula extra, me cobrem, eu já prometi várias vezes durante o curso, né, e certamente vou fazer, mas podem me cobrar. Uma aula maior que aquela de 10 minutos, ali 9 minutos, só sobre NIF. Nós vamos tratar bastante ainda sobre NIF, para melhorar esse índice aqui, ó, de saber os países que a sua empresa transaciona, é responsabilidade de cada empresa, ok? Mas nós vamos tentar ajudar aqui na identificação do NIF de todos os países, ok? Saber como chama, né? No Brasil é CNPJ, na Argentina é QUIT, no Uruguai é RUT, ou RUC, agora não lembro, RUT, né? E por aí afora. Então, cada país tem um número de identificação fiscal, um nome para o número de identificação fiscal diferente dos demais. E somente 21% afirma saber como é que chama o número de identificação fiscal nos outros países. Perguntei, você confere o número de NIF antes de registrar? Olha, surpreendentemente para mim, 40%. Eu achei esse número alto, porque não encontramos muitas pessoas nas empresas que entram na aduana do país de origem ou destino para conferir o NIF. Isso é muito raro. Então, 40% aqui da nossa turma, nosso pessoal nesse quesito está bem, comparado ao que a gente vê no mercado. Mas o ideal seria que 100 ou próximo de 100% conferisse. Eu pergunto, você consegue fazer uma nota fiscal na sua empresa se o número do CNPJ do cliente estiver errado? Não, né? Então, para a Receita Federal, o número de identificação fiscal é equivalente ao CNPJ e não deveria haver erro, ok? Temos dificuldades com o NIF, 48%, ou seja, quase metade das pessoas que responderam o questionário nesse item tem dificuldades com o NIF. Então, por isso que a gente vai aí fazer mais uma aula de reforço sobre esse tema, tá bom? Outra pergunta. Sua empresa já efetua registros no Scoserve? 72% sim, 27% não. Bom, esse número não bate com o número de empresas que estão obrigadas ou não têm certeza, que é maior. Então, e também contrasta com o número de 40% de pessoas que têm dúvidas sobre o registro atrasado. Então, dentro desses 27% aqui, certamente tem pessoas e empresas que precisam fazer registro e não estão fazendo. E talvez dentro dos 72 também haja empresas que registram algumas operações e não registram outras, ou por não ter equipe, ou não ter como fazer, ou por estar com volume grande atrasado, ou simplesmente por não saber que precisam registrar. Ok? Como os registros são efetuados? 71% diretamente no site.
do governo federal, o site do Ciscoserv. Aqui também fica um outro compromisso, ao longo das aulas, isso foi pergunta dos alunos, então já vou responder, ao longo das aulas nós vamos entrar no site, no sistema, do governo, para navegar por ele, ver os menus, simular um registro, não registrar oficialmente, porque eu não posso depois apagar, mas a gente vai até o final do registro e só não salva ele, ok? Isso nós vamos fazer ao longo do nosso curso, depois nos módulos 2 e 3, tá bom? E 28% faz em sistema informatizado. Como a gente tem bastante clientes também, parceiros nossos fazendo registro, boa parte desses utilizam aqui, a maioria deles, na verdade, utilizam o iServices aqui, que é o sistema da WTM do Brasil, ok? Depois, gente, independentemente de qual sistema, se é o nosso WTM ou se é de qualquer outra empresa, nós vamos buscar fazer um comparativo de qual é o trabalho, qual é a vantagem e desvantagem de fazer no site ou de fazer em um sistema informatizado, tá bom? Conforme prometi para vocês desde o início do curso, ou se não prometi, prometo agora, o objetivo desse curso não é o de fazer propaganda dos nossos serviços, e sim levar informação de qualidade. Quando eu for fazer isso, eu vou fazer possivelmente em algum vídeo específico, falando de algum produto ou serviço nosso, e convidar as pessoas que quiserem assistir para assistir. E aí, quem não quiser, não assiste, sem problema, tá? Essas análises aqui vão ser absolutamente independentes de solução de qual empresa, de qual fornecedor, porque com o decorrer do tempo, nós teremos centenas de fornecedores de sistema de Ciscoserv, assim como nós temos centenas ou até milhares de fornecedores de sistemas para XML de nota fiscal, por exemplo, ou vários fornecedores para envio de arquivos de SPED, etc. Não é esse o foco do nosso curso, mas nós vamos fazer comparações de vantagem e desvantagem de fazer no site ou em uma ferramenta informatizada, tá bom? E aí, para quem faz o registro no site, nós perguntamos, tá, então como você controla os seus registros? 60% disse que controla em planilha de Excel. Muita gente aqui, 23%, faz impressão no site direto do governo, que tem que apertar lá um Ctrl+P e imprimir os dados disponíveis na tela. 15% cola o print no Word e 15% encontrou algum outro jeito. Depois eu, inclusive, vou observar que jeito é esse, que forma é essa que as pessoas utilizam para controlar. Aí nós perguntamos, se o sistema informatizado é próprio ou é outros? 21% usa o sistema próprio feito pela sua TI, pela sua equipe interna. Como alimenta o sistema? Isso aqui é interessante. 73% dos usuários digita as informações direto no sistema próprio, ou no sistema de terceiros informatizado. 26% faz importação de planilhas e apenas 20% faz interface com outros sistemas. Nós acreditamos aqui que esses números tendem a mudar bastante com o decorrer do tempo. Por quê? A nota fiscal, quando começou a ser emitida pelas empresas, ela era feita de maneira manual. Hoje, a maioria das empresas não faz mais nota fiscal manual. A nota fiscal é consequência de um processo maior, que começa num pedido, passa por várias fases, e acaba tendo depois, no final, a emissão de uma nota fiscal. Então, o Ciscoserv vai passar por isso, com certeza. Mas a gente acredita que isso vai demorar um pouco, vai demorar aí 2 anos, 5 anos, sei lá. Depende muito das empresas, do que elas vão investir em integração de sistemas. Depende das empresas de sistema, principalmente sistema corporativo, criarem campos para absorver as informações de Ciscoserv. Por quê? Muita gente liga aqui na WTM e diz assim, vocês têm um sistema para Ciscoserv? Ou vocês têm um sisteminha para Ciscoserv? A gente diz, olha, a gente tem um sistema, sim, mas para integrar com o delas, Normalmente a empresa quer um sistema de Ciscoserv para integrar com seu SAP, Oracle, TOTUS, todos os outros sistemas de mercado. Só que normalmente, a gente diz, olha, a gente tem, e sim, o nosso sistema está preparado para receber as informações necessárias para o registro no Ciscoserv. A pergunta é,
o seu sistema está preparado? O seu sistema tem aí número de identificação fiscal, NBS, enquadramento, data de início e fim de serviço, moeda de controle do serviço, número de documento de serviço, controla se os valores foram pagos no Brasil ou no exterior, você controla o fato gerador do serviço, você controla saldo de serviço, enfim. Tem uma série de perguntas que a gente faz para as empresas e elas acabam não tendo respostas positivas, ou seja, a grande maioria das empresas no Brasil, hoje, não está preparada para ter um processo informatizado de declarações no Sicooserv. Por quê? Primeiro, porque os seus sistemas não estão preparados, os seus sistemas não têm campos necessários para, para fazer o registro no Sicooserv, seja para integrar para um outro sistema, ou seja para mandar direto para o CERP. Não tem as informações. Segundo, as pessoas das empresas não estão preparadas para informar NBS, NIF, não tem hábito, não tem a informação, muitas vezes não sabem onde buscar, de onde tirar a informação. Os processos das empresas de serviço são muito frágeis, é muito raro uma empresa que controla serviço desde o início, né? Exemplo, você monta uma mesa, você contrata um profissional para montar um móvel, qualquer que seja. Dificilmente nós controlamos o dia que o profissional veio montar o móvel, o equipamento, e o dia que ele terminou. Normalmente ele vem, monta, vai embora, manda uma fatura, a gente pega a fatura, manda o financeiro, programa, a data e paga. E pronto. Então, são processos muito simples. E para o Sicooserv seria necessário controlar esse serviço desde quando começou, já com a classificação fiscal do serviço, com a data, moeda, início, fim, etc. Certo? Então, as empresas, de uma forma geral, estão muito despreparadas com pessoas, processos e sistemas para fazer um processo de declaração informatizado no Sicooserv. Daí, esse número grande de empresas que fazem. O número não dá aqui necessariamente 100, gente, porque tem gente que digita e faz uma parte em planilha, tem gente que faz uma parte integrada e uma parte manual, tem de tudo um pouco, tá bom? Como o sistema transmite os registros? Em lote, uma boa parte. Em robô, tem sistemas que tem lote e que tem robô, e também aqui tem outros, esses outros também depois eu vou conhecer. Aqui fica uma recomendação muito, mas muito forte, para que as empresas utilizem a funcionalidade de lote. Por quê? Por vários motivos. Depois nós vamos falar mais disso também, mas aqui é uma dica rápida. O lote, ele é a forma oficial, reconhecida, recomendada e homologada pelo SERPRO, pela Receita Federal, pelo MIDIP, pelo governo brasileiro. Se você transmite um lote e tem algum problema, exemplo, ontem era 29 de abril, quem transmitiu um lote com 1.000 registros ontem, mesmo que tenha sido às 23h59, se o lote passou, você pegou o protocolo, você transmitiu no mês de abril ainda, né, ou no último dia útil do mês de abril. Se você transmitir 1.000 lotes, 1.000 arquivos, 1.000 registros através de um robô, ele não vai transmitir todos às 23h59. Ele vai levar lá minutos ou horas fazendo a emulação, ok? Então, o robô, além dele derrubar lá os servidores do SERPRO, porque se muitas empresas usam isso ao mesmo tempo, os servidores do SERPRO não aguentam, ficam lentos e pode cair a conexão. E dependendo da tecnologia e da forma como foi construído o robô, o registro pode se perder no meio do caminho, pode cair a internet, pode dar qualquer instabilidade. E a gente já viu várias empresas que tiveram instabilidade com relação à transmissão por robô. Às vezes parece que foi o registro e não foi. E você não tem nenhuma garantia do SERPRO depois, porque você não tem um número de protocolo. O robô, na verdade, emula como se fosse uma pessoa digitando as informações no Sicooserv. Se isso não for suficiente, eu vou compartilhar um caso, sem citar nome, mas de uma empresa muito grande do setor químico, que fez cerca de 20.000 registros, fez registros com erro, registrou todos na matriz e deveria ter registrado em várias unidades, cada uma no seu CNPJ, em cada estabelecimento,
E aí precisava retificar esses registros. E ela, obviamente, gostaria de retificar em lote. E não foi possível retificar em lote por um simples motivo. A transmissão não foi feita por lote, foi feita por robô. E como é feita por robô? É feita um a um. Cada registro é digitado individualmente. E no Ciscoserve, um registro feito à mão só pode ser alterado à mão. Um registro feito em lote só pode ser alterado por lote, tá bom? Então, cuidado com o robô, usar o robô para transmitir registros Ciscoserve pode configurar um risco ou um problema futuro, ok? Como você verifica os registros transmitidos? 53% do sistema recupera automaticamente, 20% entra no site para verificar, isso aqui é um retrabalho muito grande, aí aqui sim o robô poderia ser útil para trazer os registros de volta, ok? Porque é muito trabalho entrar no site, olhar, para quem tem 2, 3, 10 registros, ok, mas para quem começa a ter 20, 50, 100, 1.000, 5.000 registros, isso é impensável, isso é um risco muito grande. E 26% outros, que eu também vou depois verificar como, tá? Quem efetua os registros no Ciscoserve? Bom, aqui um grande número de colaboradores internos, 98%. Mas, na verdade, aqui depois a gente verificou que tem parceiros nossos que fazem registros para os seus clientes e que colocaram aqui colaboradores internos, mas, na verdade, aqui seriam colaboradores externos. Então, aqui caberia até uma retificação nesses números, porque várias dessas empresas são despachantes, contadores, agentes de carga, que fazem registro para os seus clientes, e aqui, na verdade, não é colaborador interno do cliente final, então talvez a pergunta não tenha ficado perfeita aqui, porque são terceiros fazendo registro e que acabaram entendendo que é colaborador interno seu que faz, né? Mas ainda assim, com certeza, é uma tendência, as empresas têm feito bastante registro com colaboradores internos, tá bom? Em qual área são efetuados os registros? Disparadamente, de novo, a área de comércio exterior, depois controladoria, 42% comércio exterior, 23% controladoria, 15% financeiro, 3%, quase 4% a área que contrata e vende os serviços, 17% a própria área de Ciscoserve, que tem empresas que montaram áreas de Ciscoserve, uma boa parte delas empresas terceiras, que fazem registro para outros, há uma parte empresas que têm o próprio registro e que montaram a sua área interna de registro, e aqui 15% outros, ok? Então, aqui, de novo, nota-se uma concentração muito grande na área de comércio exterior. E aqui, gente, eu não estou fazendo juízo de valor de qual é a área correta. Lá na frente, nós vamos tratar disso e a gente vai dar aqui a nossa visão de quem é a área, qual é a área correta de se fazer registro no Ciscoserve, ok? Então, bacana, as perguntas mais importantes, mais relevantes, para compartilhar com vocês eram estas. Agora eu vou voltar aqui para o nosso, para a nossa turma, desculpa, para o nosso material da turma, e vamos revisar um pouco o conteúdo. Cadê aqui? Isso. Então, vamos lá. O que nós vimos até agora? O que a gente tratou no nosso curso Ciscoserve até então, para quem já assistiu ou para quem não assistiu? Então, vou abrir primeiro aqui o cenário de serviço no Brasil e no mundo. Não se preocupem, não vou explicar agora tudo de novo, tá? Mas nesse primeiro material, na aula 1, o cenário de serviços no Brasil e no mundo, a gente tentou compartilhar, num vídeo aqui de 37 minutos, os principais motivos que levaram à criação do Ciscoserve. A própria estatística que a gente compartilhou aqui explica uma das finalidades do Ciscoserve, que é o de produzir as estatísticas, que é o de avaliar qual é a posição do Brasil com relação a serviços no mundo. Claro, esses dados vêm do ANC, mas comparar a nossa posição interna, identificar quais são os serviços que o Brasil compra e vende para cada país, em cada posição da NBS, cada capítulo da NBS. Tem um trabalho aqui muito bacana que eu recomendo altamente para vocês, que é o perfil bilateral de comércio exterior de serviços. Aqui nesse material, nós temos uma produção do MIDIC,
de como é que o Brasil se relaciona com blocos ou com países que são os nossos principais parceiros. É fantástica essa publicação. O panorama do comércio internacional de serviços, recomendo também altamente que o pessoal baixe esse material. E, basicamente, na aula 1, que eu recomendo quem não assistiu, assista, porque certamente vai cair isso daqui na nossa prova, principalmente para quem quer a certificação, estão as bases, né, do que motivou a criação do SCOSERV, que é a produzir as estatísticas do Brasil e compará-las, né, e medir a posição do Brasil no cenário internacional de serviços, e dão dados muito interessantes sobre as nossas estatísticas. Eu havia prometido, para nessa aula aqui, que foi anterior, se não me engano foi lançada no próprio dia 19, né, e, acabou saindo, acho que no dia 20, mas gravada antes do dia 19, que no dia 19 nós teríamos um evento que aconteceu, eu vou compartilhar com vocês aqui, o ENACERV 2016, recomendo que entre nesse site, esse ano já foi realizado, em abril, recomendo que no ano que vem, aí 2017, vocês possam participar, aqui tem os materiais das palestras, recomendo que baixem essas palestras, tem algumas aqui muito interessantes, tem as fotos, vocês vão encontrar vários profissionais da WTM nas fotos aqui, já nas primeiras, tem o nosso pessoal, sempre marcando presença, né, no ENACERV, mas eu havia prometido que se saíssem as estatísticas de 2015, a gente compartilharia com vocês. Não saiu ainda, tá bom? Então, nós estamos aguardando o MIDIC produzir e publicar as estatísticas. A gente vai fazer um breve vídeo, extra, provavelmente, e anexar, mesmo que já tenha terminado o curso, tá? Fica meu compromisso aqui. Quando saírem as estatísticas de 2015, eu compartilho com vocês, tá? Então, a aula 1 foi isso, foi o nosso cenário de serviço no Brasil e no mundo. Na aula 2, deixa eu voltar aqui para a aula 2. Entendendo o SiscoServ. Essa aula é importante, para quem não assistiu, por favor, porque aqui ela dá os conceitos. É um vídeo, primeiro um vídeo de 42 minutos, um dos nossos maiores vídeos até agora, onde nós explicamos o que é o SiscoServ, explicamos por que o SiscoServ tem um nome extenso, né? Sistema de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e outras operações. Explicamos aqui também quem é obrigado a fazer os registros e o porquê o sistema SiscoServ foi criado. Na nossa aula número 2.2, nós demos aqui um exemplo de registro, um exemplo de caso real, um vídeo de 34 minutos, aqui também o material dessa aula. Um exemplo real, fica bem mais fácil entender como funciona, quem tem que fazer registro, nós vamos pegar esse exemplo real depois e simular um registro em uma das nossas aulas, tá bom? Então, vejam esse exemplo, que depois eu vou pegar aquela fatura desse exemplo aqui, ou algo semelhante, e vou fazer uma simulação de registro com vocês nas próximas aulas, nos próximos módulos. Também aqui tratamos qual o objetivo do MIDIC com o SiscoServ, qual o objetivo da Receita Federal, tratamos da lei que criou o SiscoServ, falamos qual é o maior risco do SiscoServ e um exemplo, inclusive, de mau uso dos mecanismos de apoio. Alguns alunos sugeriram e a gente vai falar mais depois dos mecanismos de apoio, tá bom? Aqui ficam, inclusive, algumas dicas para a prova, né? Quem quiser depois estudar, já fica a dica. Depois, na aula 3, nós tratamos de quem está, na 3.1, quem está dispensado do SiscoServ, que é outra dúvida bastante grande, quem não precisa fazer registro e em que situações estão dispensados. Os próprios dispensados aqui, empresas do Simples e microempreendedor individual, podem ter que fazer registro dependendo de algumas situações que recomendo que a gente estude. Essas situações normalmente são uso de mecanismos de apoio do governo. As pessoas físicas também estão dispensadas, mas existem situações em que elas são obrigadas a registrar. A gente, inclusive, comentou, né, de um exemplo nessa aula de pessoa física, e de registro que pessoa física precisaria fazer. Onde registrar, e tratamos também da procuração sobre o SiscoServ, como fazer essa procuração e permitir que alguém faça
o registro para sua empresa ou por você, tá bom? Já na aula 3.2, nós tratamos da NBS, da NEBS. Então, a NBS é a Nomenclatura Brasileira de Serviços Intangíveis e Outras Operações. É uma publicação que a gente deixou aqui embaixo, à disposição. Eu vou compartilhar muito brevemente. Se alguém não baixou, eu recomendo que baixe, porque aqui nós temos as tabelas com os códigos dos serviços. Gente, isso daqui nós comentamos no vídeo, na aula, nessa videoaula, que é, no entendimento de muita gente, maior e mais importante, que é a criação do próprio sistema Cisco Serve. Nós veremos esses códigos de serviço serem cada vez mais amplamente utilizados por toda a administração pública federal e possivelmente por administrações públicas municipais. Em 2013, já foi startado, foi começado, anotem aí, o Repositório Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço, em cujo projeto consta, né, o uso da NBS ao invés da atividade econômica das empresas na nota fiscal de serviços. A gente comentou isso no vídeo, eu estou reforçando com vocês agora. Então, a NBS será uma realidade futuramente tão presente na sua vida quanto a NCM, quanto a classificação fiscal de mercadorias, ok? Também falamos nessa aula da NEPS, que são as notas explicativas que nos mostram como classificar, como interpretar a NBS. Obviamente, já pode ver que demora um pouquinho mais para baixar, é uma publicação maior, mais robusta, né? Vocês imaginem o trabalho que o governo teve, foram 4 anos construindo a nomenclatura brasileira e as normas de serviço. Já existe há um bom tempo uma nova versão da NBS pronta e da NEBS, que deve duplicar ou até quase triplicar a quantidade de classificações de serviço que nós temos hoje. Então, é importante, está demorando um pouquinho para abrir, mas depois eu volto. É importante a gente estudar a NBS e a NEBS na hora de classificar um serviço. Quem faz ou quem vai fazer isso, por favor, tome essas publicações como base, para evitar ou diminuir o risco de erros, ok? Também tratamos nessa aula 3.2, eu estou tendo uma disponibilidade aqui de internet, mas acho que não está interferindo na aula, né? Na 3.2 nós tratamos também, deixa eu fechar um pouquinho aqui, sobre os modos de prestação. Os modos de prestação basicamente são determinados pelo posicionamento ou pelo deslocamento dos prestadores e tomadores de serviço. Esses modos de prestação, gente, não foram criados pelo Ciscoserve, não foram criados no Brasil. Esses modos de prestação são um padrão criado pela Organização Mundial do Comércio, num acordo sobre serviços firmado em 1994. Então, o Brasil, em quase todos os organismos internacionais, foi altamente elogiado, vou fechar aqui porque está dando disponibilidade, o Brasil foi altamente elogiado no mundo todo por ter criado uma nomenclatura de serviços, tá bom? Só um instante, gente, me dá um minuto, está tendo uma pequena disponibilidade aqui no computador, qualquer coisa eu já retomo, só um minutinho, por favor. Vocês estão conseguindo acompanhar? Deixa eu ver aqui. Ok, enquanto o som está ok. Oi, gente, tem alguém aí? Só um minutinho, tá? Já retomo. Parece que a gente está com um probleminha no browser aqui. Ai, ai.
Opa, acho que eu estava sem o áudio, agora eu voltei. Oi, gente, tudo bem? Desculpa, tivemos uma pequena disponibilidade, o outro computador travou a transmissão, travou o browser, e eu vou continuar desse aqui. Me digam, por favor, se o áudio está ok. Tudo bem? Desculpa, tivemos uma pequena disponibilidade, o outro travou a transmissão, travou. Pronto, agora ok. Esse é o computador que eu estava usando de backup aqui. Que bom que tinha um backup. Já continuamos, tá bom? Vou compartilhar minha tela de novo e vou retomar da onde eu parei. Se alguém puder me dizer aí onde paramos, eu retomo exatamente da onde a gente teve o problema, tá? Mas eu vou retomar da central de ajuda. Só um minutinho, já compartilho. Acho que o áudio agora está ok. Tudo bem? Só confirmar aqui se o áudio está ok, áudio ok, imagem ok, perfeito. Muito obrigado. Vamos em frente. Estamos quase concluindo, mas vamos terminar rapidinho. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês e vamos à nossa central de ajuda. Aqui. Então, nós estávamos falando das nossas aulas. Eu acho que quando deu problema, a gente começou a travar, eu estava falando da aula 3.2. Então, eu vou retomar da 3.2. Depois, na edição, a gente tira se tiver repetido, tá bom? Então, na aula 3.2, eu falava da ANEBS e da NBS, só recomendando que, para quem for fazer classificação de serviço, seja da área que for, sempre utilize a nomenclatura brasileira de serviços e a nota explicativa da nomenclatura, porque nós aqui também fazemos isso. A nossa equipe, quando vai classificar e quando tem dúvida, e as dúvidas surgem sempre, é altamente recomendável o uso das notas explicativas para tirar as dúvidas. Se não for possível classificar com base na NBS e com base na NEBS, aí sim a gente recomenda o uso da solução de consulta para solicitar para a Receita Federal o esclarecimento de qual classificação deve ser utilizada em um serviço, tá bom? Mas, antes de pedir para o governo, é importante ler a NBS e a NEBS. Nessa aula também tratamos dos modos de prestação, e eu comentava que os modos de prestação não foram criados pelo Brasil, foram criados em 1994, no Acordo Geral sobre Serviços, na OMC, e o Brasil apenas seguiu os modos definidos nesse acordo. E eu comentava com vocês que a ANEBS, a NBS e o Siscoserv já foram largamente elogiados em entidades internacionais, em organismos internacionais, como a própria OMC e outros blocos de países, BRICS, ALAD, etc. Em vários locais o Brasil já teve elogios e até contatos de outros países para copiarem, vamos dizer assim, a ideia e aplicarem nos seus países. No Paraguai, por exemplo, a gente tem a NSP, a Nomenclatura de Serviços do Paraguai. Então, foi um país que já se antecipou e já, pelo menos, a nomenclatura de serviços já criou e deve fazer uso nos próximos anos. Na nossa aula 4.1, nós tratamos do cronograma de implantação do Siscoserv, que foi de agosto de 2012 até outubro de 2013. Colocamos essas datas aqui, o material também está à disposição. E tratamos principalmente do prazo para registro de RAS, RAS e RVS, de registro de pagamento, antecipado e pós-antecipado, e também do registro de faturamento, que tem diferenças no faturamento para o registro de pagamento, uma diferença conceitual importante. Então, aqui também fica uma dica para quem vai estudar e para fazer a prova, que essas informações serão bastante relevantes e bastante destacadas na prova, porque elas fazem efeito sobre as empresas, e boa parte dos erros no módulo de venda das empresas é fazer o registro de faturamento no momento do pagamento. Isso está equivocado, ok? Na nossa aula 4.2, e veja, o conteúdo da aula 4.2 já foi
em resposta à solicitação dos alunos, porque muita gente tinha dúvida sobre registros em atraso e multas. Então, nesse vídeo de 34 minutos, nós tratamos. A aula 4 foi gravada em outro ambiente, né, que não o nosso normal, mas a iluminação ficou boa, acho que o áudio ficou bom também, o pessoal elogiou. Então, o conteúdo está bem fácil de entender nessas duas aulas, e essa última, que é 4.2, multas e penalidades, redução da multa, solução de consulta versus prazo, etc. Tem vários temas importantes aqui, relevantes, sobre multas e registros em atraso, tá bom? E hoje o objetivo é esse, o Hangout ao vivo aqui pelo Google Plus. O objetivo era a gente compartilhar essas aulas. Deixa eu voltar agora a imagem aqui comigo. Olha só, nós temos uma pergunta da Vanessa aqui, Casagrande, sobre esse tema. Então, se alguém tiver mais dúvidas, mais perguntas para fazer, gente, quem está no Google Plus ou quem está no YouTube, eu vou tentar até acessar o YouTube, ver se tem alguma coisa. Mas Vanessa Casagrande pergunta: no módulo de venda, não é efetuado o registro da data de recebimento da RBS? Exatamente, Vanessa, não é, eu vou compartilhar com a turma aqui. Não deve ser feito o registro no módulo de RBS, no módulo de venda, com base na data do recebimento, tá? A data a ser utilizada no módulo de venda é a data do faturamento, a data que você emitiu a nota fiscal ou que você emitiu a invoice, tá? Excelente pergunta, é isso mesmo, não é pela data do recebimento. Você pode faturar hoje para receber daqui a 30 dias. Quando você deve registrar? Hoje ou daqui a 30 dias? Hoje, na data em que você emitiu o faturamento. Uma outra pergunta aqui da Vanessa é: devo registrar no módulo de venda as notas de débito para reembolso de despesas de clientes do exterior? Devo registrar no módulo de venda as notas de débito para reembolso de despesas de clientes do exterior? Vanessa, essa pergunta ela pode ter mais de uma resposta, de acordo com o que você está solicitando reembolso. O pessoal do MINDIC, ou da Comissão dos COSEB, sempre responde que reembolso não é um conceito adequado, todo reembolso diz respeito a alguma coisa, e essa alguma coisa pode, e muitas vezes deve, ser objeto de registro, sim, nos COSEB, a despesa original, se essa despesa for um serviço que está sendo faturado aí e que tenha sido prestado em nome de alguém lá do exterior. Esse é um tema bastante delicado, mas não raro, Vanessa, essas despesas de reembolso podem estar atreladas à prestação de um outro serviço principal. Nós, por exemplo, aqui fazemos consultoria. Se a gente presta o serviço de consultoria e tem, além das despesas reembolsáveis, um outro serviço principal que foi prestado, tá? A recomendação do MIDIC é que essas despesas reembolsáveis sejam registradas dentro do valor total da operação, porque elas são custos incorridos para a realização de um serviço principal. Se não for esse o cenário, aí é necessário dar uma olhadinha com um pouquinho mais de calma para ver se esse reembolso diz respeito a algum serviço que foi prestado para alguém lá do exterior e pago por alguém aqui do Brasil, e aí você só está devidamente repassando as suas despesas para lá. Então, aí requer um pouquinho mais de análise, uma análise um pouquinho mais calma. Ó, que bom que eu tinha outro computador aqui, porque o outro definitivamente resolveu não trabalhar. Vou, inclusive, reiniciá-lo aqui, porque eu gostaria de ir ao YouTube. Então, me deem só mais um minuto, gente, que eu vou dar uma olhada se tem alguma pergunta no YouTube. Se alguém quiser fazer alguma outra por aqui, se não, depois, sobre perguntas e respostas, gente, também nós vamos tabular as perguntas que as pessoas fizeram no... Deixa eu fechar aqui. Bom dia, o som ficou um pouco ruim, tá bom.
O som agora, principalmente na segunda parte, gente, a gente deve ter pedido um pouco, porque eu não estava aí com o microfone mais adequado, mas aí foi para a gente poder concluir a aula que nós estávamos aqui quase terminando. Então, das perguntas enviadas pelo questionário, a gente está tabulando. Para quem lá no final do questionário clicou que queria receber, que deseja receber a resposta, nós vamos tabular, mais ou menos pontuar, conforme vocês viram ali a comparação com outras empresas, com o que a gente vê no mercado, nós vamos responder para você, dizendo como é que você está aí em relação às demais empresas do mercado, para você ter uma avaliação para você mesmo ou para levar para dentro da sua empresa. Tá bom? Então, gente, para não ficar muito cansativo para vocês, esse Hangout, essa aula ao vivo, nós vamos finalizando por aqui. Quero agradecer imensamente a audiência de vocês, a participação. Quem quiser assistir depois, a gente vai editar e tirar essa parte em que nós tivemos problemas, tentar corrigir algumas questões do áudio e disponibilizar na central de ajuda. Tá? Então, se alguém perdeu alguma coisa, fique tranquilo, ou se tiver problema com áudio, que a gente depois vai editar, vai publicar no ambiente do curso, na área das aulas, para que vocês possam assistir de novo, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência, pela paciência, por estar nos acompanhando no sábado, e até o nosso próximo encontro ao vivo. Um abraço e bom final de semana.